Olá, hoje vamos ter o prazer de realizar uma entrevista muito especial com o Matheus Carvalho, ele que é professor do portal Exame de Ordem e também do portal Carreira Jurídica. E hoje nós vamos falar especialmente, professor, sobre a preparação para concursos públicos. A gente sabe que hoje o concurso público virou um sonho, virou o foco de muita gente. As concorrências são elevadas, os salários são bons, atrativos, ou seja, são inúmeras as razões que levam as pessoas a fazer um concurso público. E por isso mesmo, às vezes, o nível de dificuldade se torna elevado. Então, na sua experiência enquanto docente, enquanto especialista na preparação, que dicas o senhor daria? Como é que deve ser essa questão da preparação em quem almeja ser aprovado num bom certame? Olá, Jofre. Olá, pessoal. Principalmente, o candidato tem que entender que as aulas dos cursos jurídicos, elas são muito importantes para a preparação. Mas elas não são suficientes e elas não têm a intenção mesmo de serem suficientes, né? O curso, a gente tem aqui o curso de carreira jurídica ou os cursos voltados, né, advocacia pública, delegados. A intenção é que a gente dê uma base ao aluno e principalmente a gente faça uma orientação ao aluno daquilo que deve ser cobrado com mais frequência, daquilo que deve ser cobrado de forma mais aprofundada ou não. Então a experiência da gente, claro, soma-se ao conteúdo, mas principalmente a experiência da gente acaba fazendo com que o aluno saiba aquilo que é mais relevante para ele focar nos estudos e tudo mais. Mas assim, nada adianta isso se o sujeito não tiver metodologia de estudo em casa. Senão ele não aprende. Ele estuda 10, 20 horas por dia, 20 ninguém aguenta, mas 10 horas por dia e ele não aprende. Como é que seria essa metodologia para que o estudo seja melhor absorvido? Seguinte, eu, enquanto aluno, eu sempre foquei muito em uma carreira. Né? Isso, até porque o senhor também exerce a função na advocacia pública, foi aprovado no concurso, e qual foi a sua prática, qual foi a sua metodologia, que sirva também de exemplo aí para os nossos alunos que assistem nesse momento. Com certeza. Enquanto aluno, eu sempre foquei nos concursos de advocacia pública, que sempre foi aquilo que eu queria. Então, na minha opinião, a primeira coisa que o aluno deve procurar é saber qual é o tipo de carreira que ele pretende ingressar. Normalmente o sujeito quer qualquer coisa, né? Ele quer entrar no serviço público. É o concurseiro que ele quer passar em alguma coisa, depois acaba se acomodando, então quer algo melhor, não tem aquele foco, né, professor? Isso. E o que acontece? Aí, no fim das contas, ele acaba querendo estudar tudo e não estuda nada. Então é importante que se escolha uma linha de estudos, né? Então, ou defensoria, ou advocacia, ou Ministério Público, ou judiciário, o que não impede ele de realizar outros concursos, né? Para que ele consiga chegar lá. Mas o estudo deve se focar naquela linha. Então, por exemplo, eu sempre quis ser advogado público e na faculdade selecionei 2 editais, né? Peguei o edital de procurador da Fazenda e de advogado-geral da União, né? Advocacia da União e a Procuradoria da Fazenda. Analisei os editais, defini o que seria cobrado e comecei a estabelecer metas de estudo. Eu acho que é interessante o aluno fazer isso. Por exemplo, administrativo. Tá, aqui os temas de administrativo são esses. Eu tenho 20 aulas para assistir no curso tal e eu tenho tais matérias para estudar. Então eu me obrigava a dizer o seguinte: até daqui a 15 dias eu tenho que ter visto 10 aulas e estudado tais matérias. Daqui mais 10 dias eu tenho que ter visto isso e feito aquilo. Não adianta você estudar por hora. Você tem que estudar por meta. Se você consegue cumprir metas, às vezes com menos horas você consegue absorver mais assuntos. E também não corre o risco de você, de repente, ficar sobrecarregado, sentir-se cansado. E a quantidade do conteúdo, ela talvez se torne mais importante do que o tempo que você passa ali, que às vezes não aproveita o necessário, né? Exatamente. Vai ter um dia que você vai estudar mais, vai ter o dia que você vai estudar menos, porque todo ser humano é assim. Tem dia que você está mais disposto, claro. Tem dia que você está menos disposto. E se você estabelece uma meta, de repente naquele dia que você estudou mais, você tem o direito de estudar um pouquinho menos no dia seguinte. E aí você vai cumprindo metas até você conseguir cobrir aquele edital inteiro. O senhor falava, na sua experiência, de, ao observar o conteúdo, avaliar o que seria mais relevante, que poderia ser cobrado. Isso passa também pelo conhecimento um pouco do estilo da banca? Com certeza. O estilo da banca, ele vai demonstrar para a gente principalmente a abordagem sobre os temas. Então, a banca do CESP é uma banca que gosta muito de jurisprudências recentes. Então, a gente ensina a matéria e acaba direcionando eles para a jurisprudência.
A banca da Carlos Chagas é uma banca que gosta muito mais de doutrina e texto de lei. Então, a letra fria que chama, né? E a letra fria de lei. Assim, na verdade, não é a escolha dos temas que passa pela banca, mas a abordagem sobre esses temas. Né? A forma como abordar os temas varia de banca para banca. E isso é importante que o aluno também vai ganhando essa experiência, né? E com relação a temas, o ideal é absorver realmente todo o edital, passar por ele, ler bem o edital e observar ali os temas que certamente serão cobrados. O edital é muito importante. Com certeza. Aos alunos que pretendem fazer advocacia pública, eu queria deixar só uma dica. As matérias de carreiras do Estado, né, as matérias de direito do Estado, financeiro, tributário, administrativo e constitucional, são as 4 matérias que costumam cair com maior intensidade nessas carreiras de advocacia pública. E cada carreira, o aluno vai vendo quais são as matérias que são cobradas de forma mais intensa. Sempre também buscando acompanhar essa questão das aulas, fazendo em paralelo com esse estudo em casa. Qual a sua dica com relação a isso nos concursos específicos para a advocacia? Primeiro, eu acho muito importante que o aluno que escolheu a advocacia pública, ele goste das matérias de Estado. Né? Como eu te falei, o direito de Estado, ele é uma matéria que cai em todas as provas, né? Administrativo, constitucional, em todo concurso cai. Mas ele é cobrado de forma mais focada, de forma mais aprofundada na advocacia pública. Então, assim, esse aluno vai verificar que nos cursos voltados para a advocacia pública, aqui no SES mesmo a gente tem um para advocacia pública, além do curso de carreira jurídica, o aluno vai notar que a gente tenta sempre dar um enfoque muito pesado nessas matérias que são cobradas numa maior quantidade de questões. Eu normalmente indico aos alunos, aos meus alunos que me perguntam, o curso geral, o curso de carreira jurídica, para que ele consiga decidir o que é que ele gosta mais, o que é que ele conseguiu se identificar mais e conseguiu aprender mais. E aí, na medida em que ele vai escolhendo e que os editais vão aparecendo, ele vai escolhendo aquela reta final, aquele curso de reta final mais direcionado para o concurso dele. Professor Matheus, muito obrigado pela sua presença hoje, pelas importantes dicas que o senhor trouxe para os nossos alunos. O prazer foi meu, Jorge. Conversamos então com o professor Matheus Carvalho, ele que é professor do Portal Carreira Jurídica e também do Portal Exame de Ordem, que trouxe para a gente aí apontamentos e dicas, atalhos, trouxe um pouco de sua experiência enquanto aluno e também enquanto profissional, que certamente vai ajudar e muito você que se prepara para um bom concurso. Até a próxima.